Pessoal, esse aqui é um site que eu vou deixar um link na descrição. Ele está vinculado à Universidade de Oxford. Ele não é um site que foi criado recentemente, é uma ferramenta que já existe há um bom tempo, que, que mostra dados em formas de gráficos bem interessantes para facilitar, né, o trabalho de pesquisadores sobre diversas áreas, né? E aqui, né, tem também sobre o coronavírus. Por que eu acho esse gráfico muito útil? Primeiro, ele te dá o total de óbitos por corona por milhão de habitantes. Então isso quer dizer que ele leva em consideração o tamanho do país. Ele mostra os gráficos, também outra coisa importante é isso, de ficar olhando só o número absoluto do dia, né, sem olhar para os gráficos, né, mostrar a comparação, colocar um número do lado do outro. Isso tem uma utilidade muito questionável. Então, né, para quem quer realmente entender melhor o que está acontecendo, eu recomendo fortemente este site. Eu vou até mostrar algumas coisas aqui. Reparem, ó, que ele pega lá de 28 de fevereiro, né, e mostra até hoje, né, junho 12. Tá? Eu escolhi vários países aqui para mostrar. Você pode adicionar outros países, pode retirar país na sua análise. Mas eu vou mostrar algumas coisas, depois tirar algumas conclusões, mas deixando muito claro, eu sou só um desconhecido na internet, né? O que eu falo é tão confiável quanto qualquer desconhecido. Então, o que eu recomendo, né, e a minha intenção é que vocês conheçam o site, entrem, façam suas próprias análises, né, para tentar tirar suas próprias conclusões. Ó, reparem, aqui uma coisa bacana, ele ordena aqui, esses países que eu escolhi, ele ordena pela situação hoje, no dia 12 de junho, né, pelo total, né, de óbitos por milhão de habitantes. Então a primeira coisa que já se destaca, né, é que o Chile é o que hoje está na situação mais preocupante de todas, hoje. Mas, né, se você olhar para o passado, né, o Chile não está, mesmo estando pior hoje, ele ainda não chegou num ponto onde esse outro país aqui, que está o pico, que é a França, que já teve 16,87 óbitos por milhão de habitantes. Então, é bacana isso, você bate o olho e vê, ó, o Chile também não ficou tão ruim, ó, você consegue, colocando o mouse em cima do nome, ele isola e facilita. Então repare que o Chile estava indo, né, muito bem até, ó, dá para voltar aqui, lá antes de maio, de 20 de maio, aí começou a subir, então você tem que olhar sempre da esquerda para a direita, né, o gráfico, aí você vai vendo ali, ó, que ele se manteve bem até ali, quase chegando em 20 de maio, começou a subir devagar, e recentemente deu um pico, né? Não sei se mudaram alguma coisa, se recontaram, mas continua crescendo. Vários dias aí crescendo bastante. O Peru. Ó, o Peru está subindo, não está subindo tão intensamente quanto outros já subiram. Vamos pegar um que subiu muito rápido. Ó, a Itália, ó, subiu lá no começo, subiu bem rápido. Depois começou a baixar. Vamos pegar a França. Ó, a França foi pior ainda. A França, desses que eu escolhi, foi a que chegou no ponto mais alto ali, certo? E teve a subida mais íngreme, repara ali, ó, depois de março 21, né? Vai olhando ali, da esquerda para a direita, começa lá embaixo, o roxinho, depois sobe, tem uma época, uma fase ali que ele sobe muito rápido, depois começa a descer, tá? Vamos pegar outros países aqui, vou começar aqui embaixo, a Índia. A Índia está lá embaixo, continua lá embaixo, lembrando, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, e aqui a gente está mostrando em relação à população. Então, realmente, um país com tanta gente, tem que ter muitas mortes para começar a subir nesse gráfico. Mas para mim é muito mais útil você olhar para isso, o proporcional, e não o número absoluto, né? Porque ele não indica muita coisa. Você pegar 1.000 pessoas na China, 1.000 pessoas no Uruguai, é muito diferente. Ou a Alemanha. A Alemanha nunca subiu tanto quanto vários outros países, e depois começou a descer. É um dos exemplos mais positivos aí do Ocidente. A gente tem coisa bem melhor que isso. A Argentina mesmo, a Argentina está muito bem. Está bem melhor, nunca esteve nem igual a Alemanha, que já foi bem. Tá vendo? A Alemanha cresceu, mas não cresceu muito. E a curva, é isso que a gente tem que prestar atenção. A curva nunca foi tão íngreme, igual a gente mostrou ali da França e nem da Itália. Tá? Mas a Argentina, ó, tá subindo devagar, mas está subindo recentemente. Então tem que ficar de olho. A França eu já mostrei.
O Irã, que foi muito comentado no início da pandemia, né, porque estava subindo também lá os casos, né, mostravam muitas imagens. Também não chegou a ficar muito ruim, não chegou a subir tão drasticamente. A Rússia está lá embaixo, começou a subir depois do dia 10 de abril ali, ó, reparem que começa a subir devagar, mas de novo parece que alcançou um patamar ali de estabilidade. Itália eu mostrei, todo mundo acompanhou, foi a primeira que começou a subir, ó, isso o gráfico mostra, você olhando da esquerda para a direita, que foi a primeira que começou a subir. O Equador tem uma situação diferente de todas que eu mostrei até agora, ó, que ela subiu e subiu bastante, não chegou a bater, a ficar tão ruim quanto Itália, França, né, nem quanto Estados Unidos, né, e depois desceu e depois subiu de novo, e depois desceu e agora está descendo, né, com a tendência de queda, que é interessante. Olha os Estados Unidos. Estados Unidos, se você bate o olho nos números absolutos hoje, faz tempo que está lá no topo, parece que é o pior do mundo. Mas não é. Levando em consideração a população, não está tão bom quanto a Argentina, né, quanto a Alemanha, né, quanto o próprio Irã. Mas também não está tão ruim quanto o Reino Unido. Ó, o Reino Unido deu uma subida muito íngreme ali. Ó, reparem aqui, ó, Estados Unidos, Reino Unido. Reparam, os Estados Unidos bateu ali em cima num número em relação à população bem menor do que bateu o Reino Unido antes de começar a reduzir. E ó, o Reino Unido foi descendo, descendo, descendo. Ó, olha ali, antes de junho 12 ali, né, deu uma subidinha, mas voltou a descer. Suécia, estou mostrando aqui que é uma daquelas, né, que aparece bastante na mídia. Também subiu forte ali no começo, não chegou a ficar tão ruim igual a França nem a Itália, mas ó, ficou pior que os Estados Unidos. A Suécia ficou pior que os Estados Unidos. México. O México está subindo devagar, mas aqui no finalzinho começa uma tendência de queda. Né? A gente sempre espera que essa tendência de queda não seja só, né, uma descidinha rápida para depois subir novamente. E aqui chegamos finalmente ao Brasil. Reparem que o Brasil não atingiu uma situação tão ruim, nem quanto Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, todos esses, né, chegaram, né, a uma quantidade de mortos por 1 milhão de habitantes muito pior do que nós já chegamos em toda a história da pandemia aqui. E tem aqui uma certa estabilidade, dá para notar nos últimos dias. Né? Repara que vai subindo, lá em abril 10, repara, abril 10 começa a subir, sobe devagar. Então a gente não, em nenhum momento a gente enfrentou uma subida exponencial no número de mortes. O que preocupa um pouco, né, é a situação do Chile. Se bem que o Chile, repara que a subida do Chile foi mais rápida do que a do Brasil. Ficou lá embaixo um tempão. E lá por maio, repara, antes de, lá pelo dia, sei lá, 15 de maio ali, ele começa a subir. E aí acontece essa subida aí que a gente precisaria estudar, né, o que está acontecendo. Na verdade, o que eu espero, o que eu esperaria, né, dos gestores, das pessoas que tomam decisão, e de cada um de nós, na verdade, né, que sabe o mínimo para entender um gráfico, né, a gente estivesse indo atrás das informações no máximo que a gente pudesse, o que aconteceu em cada país, fazer a correlação do que aconteceu no Chile, o que aconteceu essa subida aqui. Né. Parece que está muito claro já, né, para todo mundo, né, que o que aconteceu na Itália, né, na França, subiu muito rápido, eles fecharam quase tudo e começou a descer. Certo? Índia continua fechado ali e continua lá embaixo. Então tem muita análise que pode ser feita, né? E isso de olhar só um número absoluto, né? E a gente espera, né, que as pessoas estejam fazendo isso, e principalmente quem toma decisão esteja fazendo isso. Uma coisa bem interessante é que se você pegar esses gráficos para cidades do Brasil, você vai ver que tem a mesma diversidade. Isso é uma coisa que eu queria mostrar. É muito diferente o que está acontecendo em relação aos óbitos se você pega os países. Alguns são parecidos entre si, né? E aí pode ser uma boa ideia. Tem uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um site também muito bacana. Eu devo fazer um vídeo sobre esse site deles, que dá para fazer várias análises. Mas eu não consegui fazer por lá esse tipo de análise, colocar por 1 milhão de habitantes e comparar os países. Talvez não tenha procurado ainda o suficiente, porque eles dão muito recurso. Mas que permite você comparar, encontrar regiões parecidas com a sua, né, para tentar de repente pegar alguma informação. Então, pessoal,
Entrem no link aí. Eu vou, antes de fechar, vou adicionar 2 países que eu deixei de fora aqui, mas que são bem interessantes. Vou colocar aqui a Bélgica. Vou colocar a Espanha, que se falou muito. E vou colocar a China. Ó, repara, é só escrever o nome aqui, China. Se você quiser tirar, é só clicar aqui do lado. Então é facinho você acrescentar e tirar país. Só tem que saber o nome em inglês dele, mas a maioria é bem parecido. Olha o que acontece quando eu coloco, pessoal, a Bélgica. Ó, o gráfico mudou muito, todo mundo foi aqui para baixo. Porque, na verdade, o pior de todos até agora, né, entre os países com uma população não muito pequena, porque tem uns países que são algumas ilhas bem pequenininhas, com poucos habitantes, e qualquer morte, né, influencia demais. Mas aqui, ó, a Bélgica, pessoal, chegou a bater a 27,99. Então a Bélgica, que ninguém ouve falar, não falou muito, foi a que passou pelo pior de tudo. Reparem, vou pegar só ela aqui. Ó, tá muito bem hoje. Ó, mas o gráfico dela é muito pior do que o que a gente tinha visto, que era a França. Tá vendo o anterior? Olha a França. Reparem, né, que fica um pouco escurinho ali a Bélgica. Ó, França e Bélgica. Então a Bélgica está muito pior. Então quando a gente começa a olhar para esse tipo de dado, né, normalizado pela população, eu acho que a gente se aproxima um pouco mais da realidade das situações e acho que a gente tem informação mais útil aqui. A China, ó a China. A China praticamente fica ali embaixo. Porque a China é o país mais populoso do mundo. Quer dizer, as mortes, mesmo que tivessem sido muitas, lá no começo se falava muito em China, mas foram relativamente pouquíssimas. Então a China está passando por isso, em relação a, né, com bem menos mortes proporcionalmente que praticamente todos os outros países. E a Espanha? Por que eu tirei a Espanha? A Espanha também foi mal, não foi tão mal quanto a Bélgica. Bateu ali, ó. Reparem aqui, ó. Chegou a bater 18,54. A Bélgica, lembrando, no topo que foi 28,77. A França foi 16,87. Mas a Espanha, eu tirei ela porque em algum momento eles fizeram alguma recontagem, eu não sei o que aconteceu, mas que deu até alguns números negativos aqui embaixo, né? Esse é um problema, né, de você mudar a metodologia no meio do caminho. Você dificulta a comparação com os outros países, dificulta esse tipo de análise, né? E a Espanha, em algum momento, né, aconteceu alguma coisa nesses números que, é claro, que não daria para ser negativo. Então eu realmente não sei o que aconteceu, mas é um exemplo de como é ruim mexer nos dados. Então é isso, pessoal. Vamos aí torcer. Eu para fechar, lembrando sempre, sou só um desconhecido, especulando com alguns dados, não mais confiável de qualquer desconhecido, né, que mande algum vídeo aí, mesmo usando terno, gravata ou roupa de médico pela internet. Então, não quero que você acredite no que eu estou falando. Só estou dando uma dica aqui de um site para você pesquisar. Mas eu vou falar o meu sentimento. Né? Meu sentimento é que o Brasil não está tão ruim. Né? Tem países que chegaram a estar muito pior. Tem país que está preocupando muito mais até nesse momento, como o Chile. O Peru também preocupa, reparem, embora seja parecido com o Brasil. Também não está tão bem. Tem país que está muito melhor, esteve muito melhor. Né? A gente viu ali a própria Alemanha, né, que subiu, né? Tá aqui, a Germany. A Alemanha subiu, mas desceu. Né? A gente tem a Argentina lá embaixo, mas com uma subidinha aqui. A gente tem o México ali que subiu e está descendo. Mas o Brasil, né, embora não estejam tão bem ali, tem uma proporção de mortos realmente significativa, né? Péssima, preocupante, mas não tem um indicativo aqui de uma subida exponencial. Pode até acontecer. Eu acho que não vai acontecer, só estou achando. Principalmente, né, se o pessoal continuar, pelo menos uma maioria, usando máscara, fazendo distanciamento. Se a gente conseguisse unificar a mensagem, né, de todos os líderes, no sentido pessoal, usa máscara pelo menos quando sai, mantém distância, os funcionários. É bem ruim quando você entra Fui abastecer ontem, tinha um frentista sem máscara. Por quê? Não custa muito, cara. Usa pelo menos a máscara.
né? Mesmo que vá estar saindo em festa, usa máscara, isso está muito claro, tem vídeo mostrando, todo mundo mostrou que isso, né? Mesmo que você seja contra o isolamento, tem que trabalhar. Eu acho que se a gente continuar e conseguir aumentar pelo menos o uso da máscara e o distanciamento, ninguém chega perto de ninguém, vai fazer fila, fica 1,5 m, né? Usa bastante álcool gel, né? Toda hora ali lavando a mão. Se a gente conseguisse passar uma mensagem unificada disso, tentando quem pode trabalhar em casa, trabalha, né? Eu não acho que vá explodir. Mas isso é só um achismo meu, pessoal. É mais uma esperança, talvez. Mas que fez diferença o isolamento, isso, né, a gente tem aí vários exemplos para mostrar. E outra coisa, acompanhar o que está acontecendo. Né? Tem que acompanhar esses dados. Talvez não só os de óbitos, né? Porque infelizmente, né, essa doença é tão terrível que, além de muitos óbitos, ela deixa o cara no hospital por muito tempo. Então, quando a gente olha para os óbitos crescendo, é porque a crescida de entrada no hospital já foi lá atrás. Então, monitorar, né, o aumento dos internados, né, isso é uma coisa interessante que aqui está sendo feito, e eu acho que isso é um diferencial importante no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que é onde eu moro, e que está lá embaixo também, se o Brasil não está tão ruim assim, o nosso estado, a nossa cidade está ainda melhor do que a média nacional. E uma coisa que eu estou vendo que eles estão fazendo é monitorar a entrada, as internações. Então eles mostram todo dia a informação de quantos estão internados. Então isso é bem interessante para você prevenir. Quer dizer, esse número, e né, olhar para o gráfico, né, e eu tenho certeza que tem algum grupo de especialistas apoiando, né, tanto o prefeito quanto o governador, e olhando para esses gráficos, e se começar a subir muito, dá para você tomar as medidas mais drásticas. Isso é uma coisa interessante, porque a qualquer momento que você coloca o pessoal em casa, vai reduzir a entrada nos hospitais. Isso já está comprovado. Então é monitorar e reduzir. Então é isso, pessoal.